Hoje, gostaria de dar sequência a essa questão da linguagem. Porque a linguagem hoje está sendo considerada como, vamos dizer, estruturadora dos eventos, e no momento em que ela posta, essencialmente de uma forma oficial, numa interpretação, ela passa a ser a verdade. Então, nas ciências humanas, o modelo oriundo da linguística estrutural determinou o desenvolvimento de uma corrente estruturalista, em que a estrutura da linguagem fornece a chave das estruturas sociais. Então, tomada soberana, a linguagem passou então a ser vista como a mãe de todas as coisas humanas, enunciadora de todas as palavras. Aconteceu, portanto, que o fenômeno perturbador no mundo das ideias do nosso século, a crença de que se podia encerrar a problemática epistemológica, filosófica e sociológica na linguagem, convertido no próprio ser de toda a realidade humana. Passou-se a dizer que tudo que é posto em linguagem é verdade. E dane-se a questão experimental. É essa a ideia que está sendo posto pela linguística estrutural. É uma estrutura cuja forma cujo destino é reformular as coisas, transformando pedra em ouro, madeira em folha, qualquer coisa. A linguagem passa a ser praticamente a dominadora das relações sociais. Segundo um processo sistemático, a figura é reversível. Quer dizer, funciona igualmente bem se, digamos, o futuro fosse o passado e o passado decorresse, fosse o passado e o processo decorresse para trás. Pois um processo sistemático é a expressão de uma só ideia. Cada situação sucessiva relaciona-se com a seguinte, segundo os ditados da ideia. Portanto, reverter a sucessão de ditados de maneira que o processo comece por uma situação última e proceda para trás até a primeira, não implica uma ideia nova, mas simplesmente uma aplicação diferente e ao que parece igualmente realizável na mesma ideia. Por outro lado, um processo assistemático pode ser facilmente irreversível. O que quer dizer isso? Isso é uma linguagem bastante hermética. Quer dizer, todo o processo sistemático, ele tem que ser posto numa circulação. Então, se eu seguir o caminho horário, esquerda para direita, ou se seguir o anti-horário, direita para esquerda, eu tenho que chegar nas mesmas situações. Porque a realidade dentro desse contexto circular é a mesma. Os elementos são os mesmos. Esta circularidade entre a linguagem e a realidade, ela anula aquela situação que se falou quando se comentou o domínio da linguagem. Então, a linguagem, ela não é uma situação linear, passou. Ela sendo circular, tanto tu tenha um argumento que tu ponha fatos do presente para o passado ou do passado para o presente, a relação não muda, porque as relações materiais experienciais continuam as mesmas. Então, tem-se a ideia do circuito. Não significa apenas o reforço retroativo do processo sobre si. E agora está se explicando um pouco aquilo que se falou antes. Ela significa que o fim do processo alimenta o início.
o estado final se tornando, de alguma forma, o estado inicial, mesmo permanecendo final, o estado inicial se torna final, mesmo permanecendo inicial. O que quer dizer isso? Posso começar do passado e vir para o início? Posso começar do início e ir para o futuro. Por outro lado, um processo assistemático pode ser facilmente irreversível. Então, essa reversibilidade é determinada pela circularidade. O estado inicial se torna final quando permanecendo inicial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o início de um evento e a sua evolução interna, ele sempre se mantém dentro dessa contextualidade. Nos processos, os estados finais produzem os estados iniciais e os causas iniciais. Isso é uma questão bastante difícil de entender. Ela foi posta aqui por Lonergan. Lonergan é uma das figuras mais importantes da cultura e da hermenêutica atual no mundo. Ele quer dizer mesmo o seguinte: nós não temos a modificação do tempo. O tempo passado e o tempo futuro se encontram neste contexto. Nós vamos voltar a esse tema daqui para frente. Eu sei que ele ficou, de uma certa forma ou totalmente, sem que pudesse ser entendido. Mas esse entendimento da circularidade, ele é posto desde Aristóteles até nossos dias. A circularidade foi objeto das obras de Heidegger, de Gadamer e de tantos outros que se debruçaram sobre essa matéria a partir de 1930 até o final do segundo século, do segundo milênio. Essa questão eu quero deixar clara, e ela é muito importante. Derivando um pouco, se a gente visitar uma caverna no sul, na França, encontramos lá desenhos de 6.000 anos atrás. E existe uma parede grande onde estão desenhados inúmeros animais, como o leão, como zebra, como o cavalo, como o lobo, e que aparecem de uma forma absolutamente nítida, que podem ser identificados exatamente como desenhos de animais de hoje, que a gente vê nos zoológicos. O cavalo vê todos os dias. Só que esses desenhos foram feitos há 5.000 anos atrás. 6.000. Então, o que Lonergan quis dizer com o passado? Nós temos ali um desenho de animais que foram feitos há 5.000 anos atrás. E que hoje estão presentes onde a gente chega no zoológico e aponta o dedo. Está aqui o cavalo que foi desenhado lá naquela caverna há 5.000 anos atrás. A gente identifica, vê a figura, a configuração dos animais. Então, quando ele fala do passado para o presente, a gente está explicando com essa caverna. Só que aí vamos pensar um pouco. Será que esses animais daqui a 1.000 anos são diferentes? Então, esses animais de hoje se projetam para o futuro. E do futuro pode-se retirá-los novamente para pô-los no passado, naquelas cavernas que estão ali. Então, aqueles desenhos, eles são efetivamente uma demonstração do que a linguagem nos traz. A sua inalterabilidade no tempo. Mas é a linguagem real. É o desenho que está lá, identificado hoje e que pode ser identificado amanhã. Então, de uma forma concreta,
A morfologia, a forma de pôr a conformação da imagem são iguais. É isso que Lonergan quis dizer. Eu gostaria de trazer isso para o direito tributário. Vamos imaginar uma cidade. Diz a lenda que Jericó existia há 10 mil anos atrás. Teria sido uma das primeiras cidades que se formaram no mundo. Mas não vamos ficar em 10 mil anos, vamos trazer aquilo para 4 mil anos. E vamos imaginar um habitante do deserto, num determinado momento, tomou uma manada de camelos, vamos dizer 50, e mais umas 200 ovelhas que ele tinha criado no deserto, dentro da tribo dele, e levou esses animais para as portas de Jericó. O que acontece? Primeiro, nós temos direito de propriedade. Ninguém duvida de que aquelas ovelhas eram daquela pessoa que estava levando elas para venda. Chegaram nos portais de Jericó, ele simplesmente disse assim, olha, eu estou vendendo. Um vendedor chegou e comprou as ovelhas. Um negócio jurídico, uma transação jurídica, vamos dizer, 3, 4 mil anos atrás. Ela é diferente da de hoje? A pessoa que vendeu não recebeu receita? E o que comprou recebeu uma propriedade? Então, houve um negócio de dar e receber. O que comprou as ovelhas, ele simplesmente revendeu essas ovelhas, vamos dizer, em 14 dias. Comprou elas, vamos dizer, por uma unidade e vendeu por uma unidade e meia. Qual é a diferença desse valor que ele comprou? É o lucro. É lucro total? Não, ele teve despesa, ele teve que alimentar, teve empregado, teve tudo. Então, ele simplesmente tomou aqueles valores que ele teve que gastar com o rebanho que ele comprou e revendeu e ficou com lucro. A pergunta, existe uma dificuldade em se saber o que é lucro? 3 mil anos atrás. Vamos ver esse habitante do deserto. Ele trouxe camelos, 50 camelos. E aí teve um negociante que disse, olha, eu não estou comprando os camelos, mas eu quero alugá-los. Eu preciso fazer um transporte pelo deserto e eu preciso desses camelos. Então eu quero alugá-los por 1 ano. Qual é a operação? Ceder o uso. Alocação. Diferente de hoje? Não. Então, essas operações comerciais, elas foram consagradas, existem. Há 3, 4 mil anos e ninguém duvida como elas ocorreram. Eu cedo os animais dos camelos por 1 ano e recebo uma remuneração para a cessão de uso. Mas vamos um pouco adiante. O habitante do deserto tem um problema de dentes, aí ele foi no dentista. E o dentista fez uma operação que normalmente se fazia naquela época, que geralmente era arrancar os dentes. Feita a operação, o habitante do deserto disse assim, quanto custa? Aí o profissional disse, o meu serviço é tanto. Então, o que houve? Uma operação de fazer. Recebeu um valor e aquilo era a receita dele. A minha pergunta, no tempo, essas operações mudaram? Nós estamos falando há 3 mil anos atrás, das operações comerciais. São hoje. Eu gostaria de trazer ainda alguma outra questão. Esaú, ele teve uma descendência e que diz a lenda que formaram aqueles comerciantes do deserto e que buscavam todas as mercadorias no Oriente e traziam para o Ocidente. Ele fez uma operação, um sistema de compra e venda. Então ele teve uma logística que ele buscava os produtos, atravessando o deserto, buscava no Oriente e trazia para o Ocidente esses produtos. Todas as operações comerciais que eram feitas, montando estruturas, montando toda a dinâmica da negociação, foram feitas na época em que se construiu Petra. Foi essa tribo que construiu toda essa dinâmica lá que a gente encontra e visita hoje em Marrocos.
Aliás, desculpe, na Jordânia. Existe uma diferença daquilo que se fazia naquela época e do que se faz hoje. É claro que o instrumental é diferente. Em vez de camelos, caminhões, navios e outras coisas mais. Esse sistema comercial, ele somente foi alterado em 1500, 1400, no final de 1400, 1500, com o desenvolvimento da navegação, que se quebrou esse monopólio desse comércio. Então, como é que nós podemos hoje justificar que as nossas cortes superiores não conhecem as operações e não possam dizer o que elas são na prática, na realidade, e quais os seus limites de conformação hoje? Voltamos à questão das figuras da caverna. É a mesma coisa. O ato comercial, o ato de comércio feito há 3, 4 mil anos atrás, comparado com o de hoje, não há diferença. Há formas de manifestação e de anotações diferentes. Mas o ato comercial, da troca de propriedade e a forma de relacionamento comercial continua igual. E provavelmente no futuro. Por que essas questões de indefinição do que é renda, do que é serviço, do que é receita, do que é lucro? Lucro e renda é igual. Por que essa diferenciação? Porque nós trabalhamos no âmbito conceitual, onde cada um pensa o que quer, ao invés de descer para a realidade e dizer, não, aqui nós temos uma operação tal, tal, e os limites constitucionais são esses, porque a Constituição tomou esses eventos praticados por milênios e disse, olha, pode cobrar sobre lucro, pode cobrar sobre receita, pode cobrar sobre propriedade, rural, comercial, automóvel, aquele negócio todo. Não existe dificuldade em fazer isso. A dificuldade é exatamente aquela que nós adotamos cientificamente. O que pensa não pode descer à realidade. Quando a realidade está aí há milênios nos dizendo o que é exatamente aquilo que a Constituição nos diz hoje, permitindo a tributação.